O problema é que nós cristãos, a gente não entende que nós não conseguimos transmitir a paz que nós temos para uma pessoa. O que a gente consegue, às vezes, é com a palavra inspirada por Deus, trazer um momento de conforto para aquela vida, né? Que está totalmente. Porque a coisa funciona da seguinte forma. Quando nós lemos lá em Colossenses 1,13, diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de Jesus. Essa palavra ela está num âmbito espiritual. Você pode ler as escrituras como diz que a letra mata, né? Você tem que ler ela de forma espiritual. O que significou essa mudança? Essa simples palavra, um simples versículo está dizendo muita coisa. Ele está dizendo que Deus tirou você do império das trevas e te transportou para um reino onde há uma proteção. E você só vai entender isso quando você lê as circunstâncias bíblicas, as narrativas da Bíblia, tá? Ah, mas eu não creio. Isso é um problema seu. Eu nem vou discutir com quem não acredita. Ah, mas eu sou de outra religião. Também não vou discutir com você, porque eu vou me desgastar, sendo que você está no império das trevas e eu estou no reino do Filho. Eu estou na luz. Nenhum desgaste que eu tiver vai modificar o que você pensa. Nenhum desgaste físico que eu tiver de mensagem vai mudar aquela circunstância. A circunstância da pessoa só muda quando a palavra entra no coração dela e o próprio Deus faz essa iluminação, né, através do Espírito Santo da verdade. Então, nós pregamos porque a gente acredita que a palavra não volta vazia, como afirmou o profeta Isaías no capítulo 55, versículo 11. Ele diz que a palavra de Deus ela é como a chuva que não volta para o céu, para as nuvens, sem antes regar a terra. Essa palavra tem poder, por isso a gente prega. Agora, de ficar discutindo, debatendo, vai chegar uma hora, eu vejo aí muitos pastores discutindo, debatendo, é briga de ego, tá? Eu sei que muitas vezes os pastores não estão tão interessados nessa questão de... Assim, é meia culpa, sabe? É uma questão de ego, o cara gosta daquilo, de ser notado, e ao mesmo tempo é um desejo que na mente dele, que auto-engana a pessoa, é um desejo de mostrar a verdade, tá? É uma mistura. O ser humano ele precisa ser totalmente moldado. Então tem o ego, né? Que é aquela coisa de gostar, de ver os comentários. Quando você chega a um ponto de não se preocupar mais se estão falando bem ou mal de você, simplesmente você só chega ao ponto de saber que você pregou a verdade, aí você chegou à maturidade. Enquanto você ainda está preocupado com a opinião das pessoas, você não atingiu a maturidade. Porque Paulo, ele ensina sobre isso, né? Paulo certa vez foi com algumas pessoas que ele achava que ia achar ali entre os nobres alguma coisa e ele viu que não achou nada. Ele declara isso, não achei nada ali. Eu pensei que eu ia achar coisas ali grandiosas e nada me acrescentaram. Não tinha... É como de bom ditado, não fede nem cheira. Sabe aquela pessoa que na tua vida não faz diferença nenhuma? Porque ela interage só, tudo bem, meu amigo, obrigado, meu amigo, sabe? E na verdade, na vida, ela não interage com você, ela não se preocupa como você está, e você, ao mesmo tempo, retribui da mesma forma, não querendo saber como ela está. E não há. São pessoas que não fedem nem cheira, essa é a realidade. Para você, você sabe que aquela pessoa não tem importância. Não falo como cristão, né? Como cristão, todas as pessoas têm uma certa importância. A gente passa nem a se preocupar, né? O que o outro tem para retribuir. Mas no natural do ser humano é assim. Pessoas que não fedem nem cheiram. No contexto de você estar cheio do Espírito Santo, todos realmente têm a sua importância. Cada momento é importante você interagir. Então, pastores que estão aí nessa guerra de ego ainda não chegaram, não atingiram a maturidade, mas
não significa que não estejam fazendo o trabalho, né? É porque estão em processo evolutivo, como qualquer um de nós temos esse processo de evolução. Então, a pessoa não foi tirada do império das trevas. Quando você vê a narrativa de Jesus, quando fala que o valente guarda armado seus despojos, você vai ver uma narrativa dele falando que o espírito maligno anda por lugares sem encontrar repouso, e ele acha que você é a casa dele, volta com 7 espíritos piores. E o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Isso é uma palavra totalmente espiritual. Só vai enxergar esse texto da forma como está sendo mostrado aqui quem é espiritual. Quem não é, vai falar que legiões são Império Romano. O cara viaja na maionese. Tipo assim, ele não tem noção nenhuma de que isso é tão valioso espiritualmente falando, porque a Bíblia ela não está falando de coisas de lógica e razão. Ela está falando de coisas espirituais. Por acaso uma mulher encurvada, 18 anos, com um espírito de enfermidade, que Jesus fala, não convinha soltar dessa prisão essa filha de Abraão, a qual Satanás há 18 anos mantinha presa? Lucas 13, do 10 ao 16, Jesus estava mostrando que aquela mulher estava na sinagoga, era uma mulher com o título de filha de Abraão, né? Ou seja, era uma cristã da época, uma pessoa realmente de fé, mas tinha um espírito causando encurvatura na coluna dela. E Jesus curou ela no sábado. E disse que Satanás mantinha ela presa há 18 anos. Então a Bíblia não tá nem aí para a questão de lógica, tá falando de coisas espirituais. E só vai receber isso quem é espiritual. Então, nós cristãos, tentar passar a paz, a forma como a gente pensa, para o outro que está lá fora, não adianta. Porque o outro está sacudido pelas questões de vida. O que é nascido da carne é carne. A inclinação do homem para a carne subjuga ele ao domínio de Satanás. Essa é a realidade nua e crua. Jesus disse, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não junta, espalha. Tá totalmente neutro, não existe. É como um interruptor, ou tá ligado ou tá desligado, ou tá com Deus ou tá sem Deus. Não existe um espaço onde você fica neutro. Não existe essa neutralidade. Quando você se torna cristão, você entende todas as coisas que você passou no passado, que não eram um desejo real de Deus, mas era porque você não tinha nenhum conhecimento das forças que te cercavam e que queriam te destruir. Satanás anda de redor como um leão bramando, tentando matar as pessoas, destruir. Cada dia você vê. A pessoa sobe numa moto, a mentalidade dela é que não vai acontecer nada, ela irresponsavelmente, ela anda em uma alta velocidade, sem proteção nenhuma, e ela perde a vida. Como que aquela mente não tinha maturidade para entender que a vida dela estava totalmente em risco? A pessoa vai lá na beira da montanha para tirar uma foto. Ela vai imaginar que aquela foto vai ficar na rede social dela. Ela nunca imaginaria que ela naquele dia escorregaria e cairia lá embaixo. Então quem é que está trabalhando na mente humana a ponto do ser humano não ter a noção do perigo? O ser humano perder essa noção. Eu vejo casos de o cara tá na ponte, um pula e o outro morre, o outro vai no impulso e pula também. Parece até que o mal possui ele ali naquele momento e faz com que a pessoa se jogue. Quantas coisas que a gente fez na vida por impulsos errados e a gente não sabe como a gente perdeu o controle daquilo. Né? O próprio Judas Iscariotes, ele era acusado de roubar as ofertas. Ele passou a vida toda no ministério de Jesus, vendo sinais e maravilhas. Cara, você imagina, se você encontra um cara que está fazendo milagres, um cara que você não consegue identificar pecados nele, você vê que o cara não manipula você, não está interessado no teu dinheiro, não está interessado na tua mulher, não está interessado em nada teu, uma pessoa realmente que não tem nada desse mundo que prenda ele. Ele não está te subjugando a fazer nada de errado. Você entende a pureza do trabalho e você ainda é ladrão. No final de tudo, Satanás entra em Judas. Porque de tanto ele renegar Deus, todas as vezes que Judas andou com Jesus, Judas Iscariote, ele estava renegando a Jesus quando ele metia a mão nas ofertas. Ele desrespeitava o sagrado. Ele estava em prova naquele momento. Foi dada a oportunidade a ele de ser. Né? O fato de estar escrito nas escrituras que ele trairia
É porque Deus não mudou o futuro, permitiu que o futuro fosse da forma que foi. Mas não significa que ele não tenha dado as ferramentas para que ele pudesse ser salvo, né? Não significa. No final de tudo, Satanás entra nele, ele comete uma coisa na vida dele que eu tenho certeza que ele não teria coragem de fazer aquilo, mesmo ele sendo um ladrão. Porque você, até no mundo do crime, você tem limitações. Tem um cara que ele é capaz de roubar, mas ele nunca vai ser capaz de matar. E tem um cara que mata, rouba e faz tudo. E tem gente que não rouba e não mata. Né? Então, por mais que o cara furte, roube, às vezes o cara não tem coragem de fazer aquilo de uma forma mais terrível. Ele não tem coragem de tirar uma vida. Ele não está a esse ponto. Mas de tanto você perseverar na maldade, uma hora a oferta vem, uma hora o mal consegue tomar a sua vida. Que mensagem a Bíblia está nos dando? Então, o Judas Iscariote chegou num limite que ele mesmo reconheceu que ele entregou sangue justo e ele tenta lá resolver. E aí, quando você imagina o castigo pior dos sacerdotes, as autoridades, porque eles eram mais culpados, que se o Judas chega lá e fala assim, eu entreguei sangue inocente, devolve aquelas moedas de prata, as 30 moedas de prata, e os fariseus falam assim, poxa, ele se arrependeu, vamos resolver isso aqui, não vamos deixar esse cara morrer não. Não, quando ele vai em busca daqueles que eu não sei nem porque o Judas Iscariote achou que ele conseguiria alguma coisa ali, porque se aqueles caras pagaram 30 moedas para ele, é sinal de que os caras tinham mais ódio de Jesus do que ele. Mas talvez Judas não soubesse qual eram as intenções daqueles caras, né? E talvez Judas pensasse assim, não, esse cara é de Deus, então não vai acontecer nada com ele. Ele vai confrontar e ele vai convencer esses líderes aí de se converterem dos seus erros. Não se sabe o que passou na cabeça de Judas. Só se sabe que ele percebe que ele fez uma coisa muito grave que nem o caráter dele era capaz de suportar, por isso que ele tirou a própria vida. Ele ultrapassou os limites do caráter dele mesmo. Imagina, você cometeu algo na sua vida que ultrapassa o limite das suas limitações. Como é que você reagiria? Pense numa coisa muito grave que você seria incapaz de se perdoar. Não que Jesus não pudesse ter a capacidade de perdoá-lo, mas aquela pessoa não se sente... Porque o que importa é aqui que está na tua mente. Hoje em dia, com as escrituras, com o entendimento que a gente tem, é totalmente diferente da característica de Judas, um homem totalmente inexperiente. Por mais que ele tenha andado com Jesus e aprendido muita coisa, aquilo não foi de utilidade para ele, não foi o suficiente para ele se perdoar. Né? Não foi o suficiente. Pedro cometeu também erros ali, mas Pedro chorou amargamente. Mas quando Pedro vai avaliar a vida dele, ele encontra um erro em meio a vários acertos. Quando Judas vai avaliar a vida dele, ele encontra só erros. Erros diários, cotidianos, ou seja, o cara olha assim, eu vinha traindo ele desde o princípio. Eu vinha roubando oferta, eu vinha na hipocrisia dele. Quando chega um ponto que o cara mesmo não se perdoa. O mal coloca no coração dele que ele não tem a capacidade de se auto-perdoar. E aí acontece isso. O suicídio de Judas não tem nada a ver com problemas psicológicos que as pessoas têm, com depressões químicas que a pessoa tem que tomar medicamento, né? Com doenças, não. Tem a ver com a questão de ética, de ética comportamental, maneira de ser, vivência, tá? Então chega a esse ponto. Então, uma pessoa que está no mundo das trevas, vivendo nos prazeres, ela vai querer ter a paz que você tem e ela não vai conseguir. Porque isso não é dado como direito para ela ainda, não que ela não possa ter. Mas para ela chegar onde você está, ela vai ter que passar por muitas coisas que você passou. Porque quando você lê a parábola do semeador, quando você vem para Cristo, as coisas pioram. O mal persegue e muita gente se escandaliza. Vem que vai dar tudo certo, vem que você vai ser abençoado. Isso não é verdade, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que o caminho é árduo, que seguir a Cristo é abnegação diária, que você não é um soldado de verão, que você não é uma escolha que você faz que você pode ir lá na frente se desconectar.
É uma escolha para sempre. Você vai aos trancos e barrancos se empurrando para frente, você sabendo que às vezes você é digno, às vezes você não é, e você fica embaixo por muito tempo no fundo do poço, mas você sabe que tem que sair e tomar a rédea da sua vida, e você vai tentando, e o mundo vai te jogando para trás, e você mesmo vai desistindo das suas decisões, mas chega uma hora que você diz, cara, eu não tenho para onde ir, né? Como Pedro fala, só tu tens as palavras de vida eterna. Chegou um momento que Jesus faz um discurso que os discípulos não entenderam. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Que é isso? A gente não faz isso. Mas Pedro, mesmo sabendo, cara, eu não estou entendendo o que ele está dizendo, mas eu sei que ele é o Senhor. Então, para onde eu vou? Só tu tens as palavras de vida eterna. Por mais que não se compreenda, você sabe que Jesus é o Senhor e que as coisas assim, mas por que Deus permite isso ou aquilo outro? Parece que Deus é mau no momento. Cara, isso não importa. O que importa é que Jesus aponta Deus como sendo perfeito, como sendo amoroso e bondoso. E quando você sai nas ruas, e que se você conseguir analisar isso, quando você olha, você sente o vento, você respira, você está dentro de um planeta com todas as condições de vida. E aí você vai vendo a importância. Quando falta água, você sente a importância da água. Quando falta luz, você vê a importância da luz. Quando essas coisas te cercam, você não sente que elas são importantes. E você passa a ficar chateado por não ter as outras coisas. Mas quando essas coisas faltam, as coisas básicas, você vê o quanto Deus te abençoou. O quanto você está cercado de coisas boas. E aí os seus problemas, que você acha que é absurdamente grandes, passam a ser pequenos. O que é um problema absurdamente grande? É você dever um agiota que vai vir acabar com a sua vida. E você não ter de onde tirar o dinheiro, porque você se colocou nessa condição. É você ter, às vezes, arrumado uma confusão e agredido alguém, e esse alguém ser da pá virada e tá aí ameaçando sua família. Isso é um problema grave. Então, há problemas que tiram o sono do cara, a pessoa não consegue, a pessoa está num problema que ela não consegue parar, ela não consegue respirar, e viver nessas condições de medo, de pânico, é terrível. E o que você faz nessa hora? Busca Deus. Chegou o câncer na sua vida, o que você faz nessa hora? O que eu posso fazer nessa hora? Eu vou morrer? A minha chance de sobreviver é rara. Eu vou pelo caminho de todo homem, como disse Davi. A morte vem. Então, praticamente, a chance de eu morrer é muito grande. Qual a esperança que eu tenho? Eu vou ter uma certa esperança de que possa se ter uma cura? Sim, mas eu estou praticamente entregue aqui. Se Deus não me curar, eu vou ter que ir. E aí, o que eu faço? Me conecto com Deus, porque eu tenho que estar bem para passar por essa situação que todo ser humano vai passar um dia, morrer, e eu tenho que estar bem para o outro lado da vida. O que eu faço? Eu me reconecto com Deus. Eu estou tendo a oportunidade de me conectar. Então, você estabelece critérios a partir daquilo que você está passando. Eu lembro sempre falo sobre isso, que essa palavra me mexe muito comigo, quando o Chico Anísio ele estava para morrer, né? Ele fala assim, eu não tenho medo da morte. Você dizer isso não significa que você não tenha. Claro que a gente tem. Mas pode ser que tem gente que não tenha mesmo. Mas eu acho que tinha, tá? Gosto muito das coisas bem explicadinhas. Ele fala, eu tenho medo de não ver mais meus netos. É terrível, porque tudo que você conquistou, dinheiro, já não vai servir mais para nada. Que sirva para os seus netos, para os seus filhos. Você realmente plantou para eles. Você se dedicou para eles. Chico Anísio nos trouxe muitos momentos de alegria até hoje.